tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Rei, glória ao Rei. Bendito, exaltado, bendizemos o teu nome por tudo, por tuas misericórdias, por tua bondade, fidelidade, por estarmos aqui nesta manhã, pela oportunidade de estarmos juntos te adorando. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai. Aleluia. Dê um abraço apertado no seu irmão. Ministre a bênção do Senhor sobre ele. Glória a Jesus. Ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Bendizemos ao Senhor na nossa comunhão, na nossa amizade, no seu perdão, na sua graça, na sua fidelidade. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Aleluia. Bendito, exaltado. Cadê o nosso irmão Joab? Bom dia, irmãos, das paz. Rapidinho aqui, no dia 28 e 29 de outubro desse mês agora. Irmãos, antes de passar a palavra para Mário, tem alguns versículos, alguns textos que temos meditado ultimamente, Provérbios 8, 13, temor do Senhor. Provérbios 8, 13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho da boca perversa eu odeio. São 8, 13 e 17, ele diz: eu amo aos que me amam e os que se buscarem me acharem. Eu sou animar a igreja, o jejum, a oração, os grupos caseiros se mobilizando em dias, revezando, jejuando pela igreja, clamando. Há uma carga sobre jejum e oração que eu acho que não deve parar. Devemos animar a igreja que essa semana seja tudo isso potencializado mais do que nunca. Precisamos de Deus desesperadamente. Amém? Eu tenho 3 coisas que eu queria pedir que vocês anotassem e orassem. Uma é nossa irmã Luiz, já vem mais de 2 anos com uma enfermidade, sofrimento muito grande. Uma pessoa muito especial, Luiz, uma irmã muito graciosa. Intercedam pela vida dela. Outra coisa, continue orando por Rebeca. Vocês sabem, ficou viúva com praticamente 4 filhos e o visto foi negado dos pais, tanto do pai como da mãe. Deus sabe todas essas coisas e a Ele compete tudo e a gente não sabe nada. Esse é o segundo pedido de oração. O terceiro é sobre Israel. Nas primeiras horas da manhã de ontem, eu não sei precisar exatamente, mas o Hamas saiu da faixa de Gaza e entrou em Israel, provocando uma barbárie.
algo sem precedente na história de Israel. É o 11 de setembro deles que está acontecendo, e pela mídia mundial Israel tem que apanhar e não fazer nada. Eu vi o depoimento de um general que ele disse: da outra vez eu tive, não sou a favor disso que eu vou dizer aqui não, queridos. O general nunca vista no serviço de inteligência de Israel, que é o Mossad, é o melhor conceituado, um dos melhores do mundo, deixou acontecer essa tragédia. Pedido de oração de todos os lados estão vindo, brasileiros, irmãos que estão em Tel Aviv, em Jerusalém, e o Hamas pegou muitas pessoas e levou para a faixa de Gaza como refém. Até ontem Israel já tinha resolvido 50% do problema. O problema é grave. Instalações militares e civis foram invadidas. Está um colapso em Israel. E temos que amar tudo que Deus ama. Deus ama Israel, eu amo Israel. Amém? E Deus tem um negócio especial com a igreja e com Israel. Eu queria só orar aqui essas coisas e abençoando a vida de Mário. Tá? Pai, nós rogamos que o Senhor mobilize a tua igreja no jejum e na oração. Promove, provoca e desperta em todos um desejo de te buscar em jejum, de um esvaziamento total em nossas vidas, em nossas histórias. Eu quero confirmar as palavras de Cláudio, meu Deus, onde todas as nossas escolhas sejam revistas, nossas decisões, escala de valores, critérios de avaliação. O Senhor faça uma revolução em nossas vidas, traz um renovo, um recomeço, uma graça, uma unção, uma restauração. Não temos outro nome, outra confiança no seu Senhor. Impregna em nós esse desejo pelo jejum, pela oração. Tome Lourice nas tuas mãos. Por favor, tome Rebeca. Tome Israel. Tome a tua igreja. Tome o teu povo. A coisa se afunilou muito, meu Deus. O sofrimento tem sido muito grande. E os gritos de socorro da tua igreja ecoam no teu trono, em todas as nações. A hora é chegada, o fim chegou. Tem misericórdia do teu povo. Em nome de Jesus, avança teu reino em nós. E gera temor. Nos dá nojo pelo pecado. E nojo por aquilo que aborrece a tua santidade. Em nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu nome. Amém. Mário, estava brincando com ele ali quando eu cheguei. Quem foi que te chamou aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui? Mário foi mais que convidado, vai estar conosco, é quarta-feira, em nossa casa, passando mal, né? Sofrendo ali. E vamos almoçar juntos. Eu, Cláudio, Roberlândio, Eliseu, Mário, não está aí, está em São Paulo. Que a graça do Senhor venha sobre nós. Vem cá, Mário, deixa eu só orar aqui por você. Usa esse homem, Senhor. Usa esse homem. Sem o Senhor nada podemos fazer. Está escrito isso em João 15. Ajuda-nos. E a tua opção de forma tríplica, multiplica, para a glória do teu nome. Amém. Claudinho, eu não vou usar porque certo é teu. Vou respeitar. Bom dia. Bom dia. Amada igreja do Senhor, caravana maravilhosa.
Jesus é bom. Antes de entrar na palavra, a situação em Israel, nós temos lá uns 15 irmãos que viajaram para lá, e estão lá nesse momento, e estavam lá perto da situação. Eles ainda não se retiraram de lá. São famílias dos Estados Unidos e Rondônia, aqui do Brasil, que foram passear juntos lá, conhecer, e justamente uma caravana, justamente aconteceu esse fato lá. Então eu queria que vocês lembrassem desses amados. Eu creio que eles vão ser evacuados, vão tirar eles de lá. Alguma providência vai ser tomada, porque eles não são cidadãos, então eles têm que saírem de lá. E vocês lembrarem, por favor, orem pelos amados todos, né? Toda a nação, incluindo esses queridos que nós conhecemos. Quem não me conhece também não perdeu muita coisa, não perde nada, mas eu quero dizer 3 características que eu tenho. Eu sou inseguro, eu sou desconfiado, eu sou desesperado. Eu tenho essas 3 características. Inseguro, porque na caminhada eu aprendi que só o inseguro depende de Deus. Você está inseguro, você busca a Ele para que Ele te dê a direção. Eu sou desconfiado, mas não com vocês. Eu sou desconfiado com o que procede do meu coração. E eu sou desesperado, porque eu descobri que em mim não habita bem nenhum, a não ser quando Ele mandou o seu Espírito habitaria em mim. Mas em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, se Deus me der graça, sobre alguns perigos que rondam a igreja quando o tempo passa. Ao passar do tempo de uma obra começa, ela cresce, ela aumenta. Então tem 3 perigos que eu observei, observando vários movimentos de Deus na história, vários movimentos gerados, genuínos do Espírito Santo, e depois de 25 anos, algumas coisas começavam a ser similares, e esses perigos rondavam a obra e alguns atingiam a obra. Eu não sei o quanto nós já fomos atingidos por ele. Lá em Salvador, estou lá há 41 anos, 42 anos. Então esses perigos nos rondam, estão perto. Um vem com o tempo, outro vem com o crescimento, e outro vem pela demanda da obra. Eu queria repartir com vocês isso. Se Deus me permitir dizer mais alguma coisa, direi, mas vou ficar aqui nesses 3 pontos. O tempo, ele pode nos levar a confiar mais na revelação recebida, no conhecimento adquirido e na experiência vivida. Com o passar do tempo, você vai tendo mais revelação, você vai tendo mais crescimento da palavra, você vai tendo experiências no trato de situações, e isso não é um perigo, porque quando você tem isso, não é perigoso ter isso. Perigo é confiar nisso, porque na hora que eu passo a confiar mais na revelação que eu recebi, mais no conhecimento que eu adquiri, mais na experiência que eu tenho vivido, eu descarto o Espírito Santo. Eu digo para ele: pode ficar aí que eu já sei fazer. Eu sei como funciona a obra, eu sei como tudo tem que ser encaixado, eu sei como é o funcionamento de todas as coisas, eu sei como é uma família, eu sei o que tem que ser dito para o esposo, para a esposa, a criação de filhos, eu sei a igreja na casa, eu sei as juntas e ligamentos, eu sei como funciona tudo. E sem perceber, não é perceptível. Você não faz isso porque você quer, mas sem perceber, se você começa a confiar nessa revelação, nesse conhecimento, na experiência vivida, sem perceber, você
não depende mais do Espírito Santo. Isso pode ser mecânico, pode ser através do orgulho pelo conhecimento adquirido. Você dispensa, isso está em Apocalipse capítulo 2. Podemos ler? Apocalipse capítulo 2, versículo, se eu não me engano, versículo 4. Estão comigo ainda, amados? Vai que já se perdeu. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Em 2005, quando eu comecei a perceber estas coisas, eu comecei a orar e ir diante do Senhor, me veio fortemente isso. O que é abandonar o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor não é um sentimento que eu tinha quando comecei a andar na obra do Senhor. Abandonar o primeiro amor é abandonar o próprio Senhor. Ele é o teu primeiro amor. Quando você abandona o teu primeiro amor, você se tem, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta o quê? A prática das primeiras obras. Como eram as primeiras obras? Eu lembro. Em 1900, esse vovô aqui, mocinho, os primeiros discípulos que o Senhor colocou aos meus cuidados, uma das primeiras perguntas que fizeram foi: o que é evangelho? Me deu um branco, eu não sabia responder. Eu tremi. Esse evangelho, o evangelho é tinha que orar. Quando estar com eles para instruir, tinha que orar, tinha que depender de Deus, tinha que estar jejuando, dependendo do Espírito Santo, pedindo direção a Ele. A prática das primeiras obras, elas vieram porque eu busquei o Senhor, porque eu dependi dEle. Ele foi me mostrando como tinham que ser feitas as coisas. Porque o princípio está na palavra, a verdade está na palavra, a doutrina está na palavra. A doutrina é para ser vivida, a verdade é para ser crida, e o princípio é para funcionar a igreja. Então você tem essas coisas, você dependia, você vai para o encontro com os discípulos, você orava dependendo de Deus, do que dizer, do que fazer. Você tem um depósito, e o meu está crescendo. Você tem um depósito, mas você tem que depender do Espírito para saber o que você tira desse depósito. Quando você tira, e o que você tira desse depósito. Você precisa depender, voltar à prática destas primeiras obras. Não confiar na revelação, não confiar no conhecimento, não confiar na experiência. Continuar confiando na guia do Espírito Santo. Você tem isso, mas tem que estar na mão dele. Tem que estar na mão do Senhor. Eu lembro de uma experiência com respeito a isso. Tinha um casal, uma dificuldade numa cidade. O pastor me chamou e disse: Mário, você pode ir comigo para ouvirmos esse casal? E você me ajudar a aconselhar eles? Eu disse: claro, nós fomos lá. Quando ele contou a história dele, ele queria que ela deixasse de trabalhar, porque tinham ganhado um filhinho. Agora 8 anos, nasceu a criança, ele agora queria que ela deixasse trabalhar. Ele tinha uma empresa pequena e ela era gerente de um lugar. E estava muito conflito, porque ela não queria deixar ele trabalhar. E eu fui ouvir a história. Quando ele contou a história dele, eu chorei com ele. Quando ela contou a história dela, eu chorei com ela. Eu chorei com os dois, ninguém ficou confuso. Quem está chorando por quê? Eu entendi a situação que ele estava passando. Eu entendi a situação que ela estava passando. Ela era órfã de pai. Ela tinha 10 anos quando perdeu o pai. E ela estava sustentando a mãe. O trabalho dela era para ajudar a mãe, que era viúva e ficou só. E não tinha qualificação. Ela resistia. E também seu esposo não conduzia bem as finanças. Tinha todo um contexto. Mas se eu vou com a revelação, se eu vou com o conhecimento, se eu vou com a experiência, o que eu digo, Cláudio? A mulher, a palavra diz o seguinte: submete ao teu marido quer isso, pau! Quando eu dependo do meu conhecimento, da minha revelação, da minha experiência, eu começo a dar regras, ordens, mandamentos. Eu me torno um fariseu. Porque eu deixei de depender do Espírito Santo. Ele quem faz a obra.
Ele é o agente transformador. Ele e a palavra são os agentes transformadores. E o corpo está ali para ajudar nisso. Então, quando eu ouvi a história dos dois, começamos a orar. E Senhor, me dá uma palavra que venha atingir a situação. Eu não posso dar um mandamento, eu não posso dar uma ordem aqui. Tem um conflito, tem uma situação que eu conheço a história agora. Me ajuda. Na hora veio Provérbios 31. Vamos ler Provérbios 31, eu disse para o casal. Aí o casal pegou, abriu. Quando eu comecei a ler, ele deu uma olhadinha para o lado e disse assim: eu se lasquei. Ele está a favor que ela continue trabalhando. Que aquela mulher não é pequena, não. Aquela mulher pode comprar. Eu li Provérbios 31, eu terminei de ler Provérbios 31, desesperado que Deus me desse direção, orientação, que eu pudesse ter sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento da situação. Quando termino de ler, eu disse assim: eu tenho uma proposta para vocês. Diz: ok, qual é? A proposta é o seguinte, querido: você vai levantar cedo, vai dar mamar para o teu bebezinho, que está mamando ainda, né? Assim. Você vai deixar ele ali trocar, vai pôr a mesa do café, vai tomar café com teu esposo, vai pegar teu bebê, vai entrar no carro, ele vai deixar o bebê na casa da tua mãe, que é perto do teu trabalho. Tu vai para o trabalho, 10 horas tu vai lá, amamenta de novo o bebê, volta para o trabalho. Meio-dia tu vai lá, pega o bebê, dá comidinha para ele, vai com teu marido para casa, faz o almoço, come com ele o almoço, arruma o bebezinho, volta para o trabalho, deixa teu bebê na casa da tua mãe, e da meia da tarde você vai dar uma mamar, volta para o teu trabalho, 6 horas ele te pega, você volta para casa, deixa o bebê em ordem, faz a janta, jantem os dois. E se daqui 6 meses você não tiver com a língua de fora, você é mulher de Provérbios 31. Mas se você não aguentar, filho, alguma coisa você vai ter que deixar. Então vamos ver o que você pode deixar. Você pode largar o marido? Não. Pode largar o bebê? Não. Pode deixar a tua casa? Não. Que única coisa você pode deixar? Seu trabalho. Então vamos viver isso, orar. Claro que depois eu chamei o varão, disse: meu querido, as finanças precisa ser ordenado. Nós fomos conversar sobre a economia de Deus. O ensino que o Senhor traz para essas coisas. 8 meses depois ela pediu demissão. Ele diz: graças a Deus estão muito bem. Ele ordenou a empresa, cresceu e estão bem. Eu podia fazer o que nesse momento? Se eu confiasse na revelação, no conhecimento e na experiência de Deus. Submete. E muitas vezes, sem perceber, por causa desse perigo de andarmos dessa maneira, de às vezes nós estruturarmos demais e nós encaixotarmos Deus, porque nós começamos a dizer como é que Deus é. Não tem essa condição. Eu não posso encerrar Deus numa caixinha. É muito mais do que tudo que eu posso pensar ou entender. Ele é ilimitado. E Ele é soberano. Então, quando eu comecei a ouvir na igreja, aí o perigo já tinha entrado. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Você é um discípulo? Aí você diz: eu sou. Não, um discípulo faz assim, assim. É um discípulo, você está numa situação. Discípulo perdoa, discípulo isso, por favor. Você entrou no quê? Na estrutura. É assim. Você volta ao farisaísmo e fazia o quê? Leis, regras, regras e regras. E você estrutura de uma forma que não há mais espaço para o Espírito Santo soprar. Nós nos enrijecemos e não dá mais para
ser conduzido. Nós podemos dizer que quanto mais maduros nós ficarmos na nossa caminhada, nós devemos nos tornar um pouco mais inseguros de fazer as coisas por nós mesmos. Maturidade, nos sentimos mais inseguros e não muito cheios de autoconfiança. Perfeito. Eu tenho buscado isso, não sei se consigo não, sabe por quê? Porque na minha caminhada já errei tanto. E mais que a maioria daqui. Eu tenho medo. Eu tenho que depender. Eu tenho que produzir o depósito. Mas eu tenho que depender para que ele saque desse depósito o que ele quer, quando ele quer, sobre quem ele quer. É um perigo grave. E aonde que eu falo da caixinha? Atos 10. Vocês conhecem a história. Atos 10 é lá Pedro, que estava lá num lugar. Eu já gosto do nome do amigo dele lá. Ele estava na beira da praia, o nome do amigo dele era Simão Curtidor. Beira de praia, claro que o curtidor aí é de outra coisa, é só uma graça. E ele está lá e disse que ele está com fome. Enquanto preparava, teve um êxtase. E Pedro tem um êxtase, desce lençol, e sobe lençol, e desce lençol, e sobe lençol. Mas no lençol tinham coisas, e Deus no céu disse para ele: mata e come. Pedrão olhou assim: não existe o que Pedro fez. Não, Senhor. Não tem não antes de Senhor, não pode. Não, é o Senhor. De novo. 3 vezes. Ele fica pensando no que Deus mostrou para ele. O que Deus estava levando Pedro aonde? Pedro ainda estava o quê? Preso ainda em tradições. Ele estava pregando o evangelho para só judeus. Estava preso numa coisa e Deus quer livrar ele, quer levar ele adiante. E Pedro diz assim: não, Senhor, eu nunca botei na minha boca coisa impura, eu sou judeu, eu cumpri tudo que tem que ser cumprido, eu não vou entrar nessa, eu não vou matar e não vou comer esse tipo de coisa imunda não entra na minha boca. Está preso. O Senhor quer mostrar algo para ele, dá uma visão. Logo em seguida, ele está meditando nisso. O Espírito Santo diz para ele assim: tem 2 homens chegando aí, eu quero que você vá com ele. Vai bater na porta, ele vai com eles, vai com eles, leva 6 com ele, 6 pessoas com ele. Chega na casa do Cornélio, que Cornélio tinha orado ao Senhor, o Senhor disse: tu achou graça diante de mim, manda chamar. E ele chega para pregar o Evangelho, e ele começa a pregar o Evangelho, já começa a dizer: não é lícito, não é permitido entrar um judeu na casa, cheio de tradição, cheio de estrutura. Mas eu estou aqui porque eu tive uma visão e porque o Espírito Santo me mandou, eu estou obedecendo aqui. E ele começa a pregar, só que ele começa a pregar, mas diz claramente que de repente Deus tem que inverter a ordem daquilo que ele mesmo, Pedro, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Espírito e recebereis o dom do Espírito Santo. O Senhor tem que inverter a ordem, tem que derramar o Espírito Santo para Pedro batizar. Esse eu não ia não. Ele dizia: eu não ia não. Eles receberam o mesmo Espírito de nós. Ele ainda estava travado. Irmãos, a estrutura, quando nos estruturamos de tal forma, nós não conseguimos ouvir a direção e a voz do Espírito. A tradição é uma desgraça. O Mário. Oi? Aquela questão da mulher adúltera também. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Ele estaria fazendo alguma coisa errada se apedrejasse a mulher? Não. E ele, segundo o que ele disse, mas Jesus escolheu. Não podemos colocar Deus numa caixa. Não podemos estruturar demais. Quando estruturamos demais, estamos dependendo mais da revelação, do conhecimento e da experiência de vida. E já descartamos o Espírito Santo
de nos fazer sermos o quê? Flexíveis. Lembra do odre? Tá? Para que o vinho continue sendo, e o novo continue sendo derramado, senão ele rompe. E aqui, quando eu li esse texto, lá, quando Deus estava me falando dessas coisas, quando eu li esse texto de Atos 10, e vi Pedro, Deus bradou do céu no meu coração. Deus disse: não me ponha numa caixinha. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Não me amarre. Não me estruture. Tem estrutura na Escritura? Tem. Uma estrutura que procede de Deus, uma estrutura simples. Mas eu não posso confiar nesta estrutura. Nossa confiança tem que estar em quem? Nosso amado Jesus, através de quem? Seu Espírito e sua palavra. Se eu não me engano, fala que o escriba, ele sabe tirar coisas velhas e coisas novas. Tem que depender disso. Estão comigo ainda? Amém. Não me expulsam daqui, apesar de eu não ter vindo com enxerido aqui, mala e cuia. Não me expulsam. Para um pouquinho aí. Deixa o Espírito ministrar o teu coração. Dá um minutinho para o Espírito Santo. Continuar falando contigo nesse ponto. São mais 2 pontos. Senhor, nós não queremos te estudar. Senhor, nós não queremos dizer que és assim, nossa. Ajuda-nos a estarmos livres em Ti. Não para fazermos o que queremos, porque o Teu Espírito não nos orienta fora da Tua palavra. Mas sabemos, Senhor, o que utilizar, quando utilizar, sobre quem utilizar, Senhor. Tu nos tem dado tantos recursos, Tu nos deu tesouros, Senhor, tremendos, nos deu Teu Espírito, Tu nos deu Tua palavra, Tu nos deu o corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a dependermos disso. Amém. Ajuda-nos, Pai. Te peço em nome de Jesus. Sabe como que eu percebo que uma igreja local está engessada? Quando não podemos mudar nenhuma prática. Porque a prática, ela é fruto de um princípio, mas nem sempre aquela prática que estamos fazendo é a melhor. Pode Deus trazer algo mais, nos aperfeiçoar naquilo. E eu quero dizer para vocês assim, nós temos algumas coisas que são, vou usar uma expressão aqui esquisita, vocês aí botam vacas sagradas. Sabe o que é uma vaca sagrada? Catequese, níveis, discipulado. Só que a catequese vem de Deus. Deus nos levou para ela. Se eu contar a história como chegou para a gente, mas é tempo, não vou contar. Mas Deus nos levou a isso, nos mostrou isso na Escritura. Só que com o tempo, aquilo que era bênção se tornou
algo que atemoriza. Tem gente que fica suando. Se tornou uma cobrança, em vez de ser uma repetição alegre das verdades e dos princípios de Deus. Tem gente que está no encontro da casa, você vai ter um negócio na hora de perguntar, que tinha antes, não sei se vocês têm, tomara que não tenham mais. A turma ia meio para trás da coluna, assim, meio que ficava meio escondido para não ser chamado, porque se tornou um peso. E sabe como foi que Deus nos trouxe isso? A gente chegava no encontro geral com a igreja assim, os 8 pontos de Jesus, e começavam pá, 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 todo mundo junto, era uma alegria. Mas quando você estrutura, perde a essência. Eu não vou falar dos outros, não é meu tema agora. O crescimento, o segundo problema advém do crescimento. Quando a igreja cresce, aqui é uma igreja grande. Eu feliz quando eu vi as cadeiras, quando eu vi enchendo, alegria quando eu vi vocês falando. Eu estava aqui na frente, olhando para vocês, conversando, abraçando, olhando. Coisa boa conviver com a igreja, coisa maravilhosa. É estar junto dos irmãos, é estar num encontro desses, é estar junto, bebendo dessa graça de Deus. O crescimento. Lá em Salvador, até 720 irmãos, eu sabia o nome de todos eles, é onde cada um estava. Depois eu perdi. Porque passou de 1000 e pouco, eu perdi, cresceu. O crescimento pode nos levar, é o segundo perigo, a transmitir mais os procedimentos do que a essência. A terceira e quarta geração já não recebe o ensino que a primeira e segunda geração recebeu. Já recebe procedimentos. Aqui reunimos nas casas. Aqui você vai ter um discipulador, aqui vai ter um companheiro. Aqui não se namora. Repito. Mais o procedimento do que a essência. Aí se você já falou isso, se você já ouviu algum irmão dizer isso, já estamos nisso. O que? O solteiro relaciona com os solteiros de outro lugar e diz assim, lá, não sei lá, você está dando aqui está quando ele vem falar, irmãos queridos, aí está quando? Aí ele é de um grupo denominacional. Ele pergunta, como é que é lá? Senão lá os pastores não deixam namorar. Lá não se pode namorar. Se fala isso, ele recebeu um procedimento. Ele não recebeu a essência. Ele não recebeu o ensino da Escritura. Ele está seguindo protocolo que foi dito para ele. Aqui é assim. Aqui funciona assim. Você fala mais do funcionamento do que da essência de onde tu tirou esse funcionamento. Você fala mais do procedimento do que da essência, fala mais das práticas do que do princípio, fala mais da conduta do que da vida. E isso você pode encontrar em Marcos, capítulo 7, versículo 1. Podemos ir para lá? Estão comigo ainda? Marcos 7. 1. Uma situação de Jesus com os fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Versículo 2: E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no,
quem? Os fariseus e os escribas. A quem? A Jesus. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, olha a resposta de Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, queridos, fofos, amados e hipócritas. Expressão forte. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Olha só, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí vem 3 palavras que eu quero que você sublinhe depois na Bíblia de vocês. Ele diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Primeira coisa, negligenciando o mandamento de Deus. Negligenciar é colocar por menos. Coloca por menos o mandamento, mas segue a tradição com muito mais força. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Jeitosamente é com muita delicadeza, com muito jeitinho, um jeitinho brasileiro, a gente conhece. Dá uma arrumada, dá uma mudada. Primeiro ele fala, negligencia. Depois ele fala, jeitosamente rejeita. Depois ele fala, seguindo, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem não dizer a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Aí ele vem com a palavra mais forte: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, negligenciando o mandamento, seguindo a tradição dos homens, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para seguir a tua própria tradição. Você invalida a palavra de Deus para seguir a tua própria tradição. Vamos trazer para os nossos dias? Vamos trazer para o nosso contexto? E olha o que ele disse: e vós mesmos transmitisseis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vamos trazer para nós, para a nossa realidade, para a nossa forma de viver. Eu tenho observado uma coisa na igreja. Me permitam ser totalmente honesto, sincero e amoroso. O pecado mais cometido na igreja chama-se maledicência. Eu não tenho dúvida. O pecado mais cometido pela igreja chama-se maledicência. E a maledicência, meus irmãos, ela está numa lista, que as minhas pernas fazem assim. Ela está numa lista dizendo assim: não herdarão o reino dos céus. Tem poucos pecados que estão em listas que diz no final: não herdarão o reino dos céus. Tem outros que não diz isso. Fala do pecado, mas não diz que não herdará o reino dos céus. Mas este herdará o reino dos céus. Sabe como é que a maledicência se forma entre nós? É por rejeitar, é por negligenciar, é por jeitosamente e é por invalidar o mandamento do Senhor. Vou dizer como que ela funciona. Eu sou discípulo do Rosivaldo. Aí, um irmão, eu vi o irmão errar. Eu vou até o Rosivaldo. Ô Rosivaldo, fulano, eu isso, eu faço o quê? Espiritual, eu quero ajudar o irmão. Mas conto para ele o que ele fez. O Rosivaldo não guarda segredo da esposa. Aí o Rosivaldo disse: a esposa perguntou: ele veio falar contigo, a gente orou, fulano. A esposa está contando.
Ela tem que ser transparente para a companheira. Lá meu pai já estava orando com fulano que tal. A companheira é casada. Também não guarda segredo com o marido. Ela estava lá com a mulher que tal. O marido tem uma banheira, tem um explorador, e de repente chega domingo no encontramos o feliz do irmão que pegou, não está sabendo de nada, de coisa nenhuma, e tem uns 50, 80 olhando, safado, aí com as mãos para cima, esse pegador. Isso chama-se maledicência. E quem comete esse pecado não herdará o reino dos céus. O que é maldizer? É falar mal de alguém ou criar uma calúnia? Não, até falar a verdade, mas sem ele presente. Você ir até ele. Ao eu ir até o Rosival, eu acabei de negligenciar, eu acabei de jeitosamente arrumar, eu acabei de invalidar a palavra do Senhor. Porque Jesus disse claramente: quando vir teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Palavra de Deus. A palavra de Deus é essa. A palavra de Deus não é eu procurar meu discipulador, um líder ou um pastor. A palavra de Deus é eu procurar o meu irmão que pecou. O objetivo não é para acusar meu irmão. O que eu vou dizer e como eu vou dizer é muito importante. Não é só o que, é o como também. Porque eu quero ganhar meu irmão. Eu não quero acusar meu irmão. Eu quero ganhar meu irmão. Eu quero tirar meu irmão daquela situação. Quero arrancar ele dali. Eu não quero que ele permaneça no pecado. Então, como eu chego é muito importante. A forma com que eu me aproximo dele, a forma com que eu me dirijo a ele. E sabe como é que eu faço? Procuro fazer duas coisas. Deus me levou a entender para eu ter a postura que eu entendo que é correta. Primeiro, você sabe que tem um lago do esquecimento? Um lago do esquecimento? Sabe disso? Que Deus lança, como é que é? Lança os pecados no mar de Deus. Deus tem um atributo a mais, ele é onipresente, onisciente, onipotente e onisqueciente. Ele esquece. É o único. E eu perguntei, uma pessoa me perguntou: mas por que eu não esqueço os pecados que eu cometi? Se Deus esquece, me perdoa, mas eu não consigo esquecer. Pessoal, nunca ninguém me perguntou isso. Eu vou orar, vou depender de Deus para responder. Me vieram duas coisas que eu guardei para mim. Primeiro, obrigado, querido. Ô Mário, Oi. essa questão de você tratar com o irmão, Jesus é tão simples, é uma questão de amor, né? Pelo outro. Amor pelo outro. Quando eu entendi por que eu não esqueço, eu não esqueço meu entendimento. Primeiro é para que eu não venha cometer de novo, para que eu não caia de novo no mesmo erro. Eu já sei o caminho que me levou naquilo, estou fora. Mas se eu esquecer, eu entro de novo nele. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados na profundeza do mar. Não pode voltar a pescar. Então, o primeiro motivo, eu não volte a cair. Segundo motivo, eu não esqueço de eu ser misericordioso. É que eu seja misericordioso com os meus irmãos, porque eu também erro. Eu também erro. E quanto mais tempo de caminhada, Cláudio, mais tropeços se tem. E vai se aprendendo.
o que dizer e como dizer. Não é para acusar, é para resgatar. A palavra diz assim: se teu irmão te ouvir, ganhaste. O objetivo da minha fala com ele é ganhar meu irmão. E aí, se eu não conseguir, o intuito esse não deu, o irmão travou, qual é o procedimento? O que o Senhor instrui? O que a palavra de Deus instrui? Ele diz: chama 2 pessoas para serem testemunhas. E aqui há uma ação que tem que ser feita corretamente. Eu não chamo 2 testemunhas, eu vou chamar o Rosival e o Oberlândia e dizer assim para eles: olha, a situação é o seguinte, eu conto para eles o problema. Nananina não. Eu não posso dizer para eles qual é o problema. Eu os chamo para testemunharem a segunda conversa, para que eles julguem quem está certo e quem está errado. Eles não podem saber de nada antes. Eles vão se tornar testemunhas do fato agora. Tem que ser 2 pessoas que sejam de confiança dos 2. Os 2 confiem. E aí eu vou de novo abordar meu irmão com beijo em coração, da mesma maneira, explicar tudo o que eu vi, como foi, tal. E ele vai se posicionar, e os 2 irão julgar. Se os 2 julgam que o que eu vi, e estou dizendo para ele procede e ele está errado, os 2 se juntam comigo e advertem o irmão. Para quê? Ganhar o irmão. A primeira ação é para ganhar o irmão, a segunda ação é para ganhar o irmão. O irmão resiste. O que é para fazer? Diz o A. Então é o seguinte, nós vamos resolver tudo aqui nesse plenário, ok? Tudo que é conflito entre irmãos, depois que passou por esse dois, nós vamos trazer aqui na frente e vamos discutir o assunto. É assim? É isso que diz a igreja? Porque vai ter uma medida disciplinar se ele não ouvir. Aí você traz para quem? É um presbitério constituído. É autoridade delegada por Deus por imposição de mãos, para estabelecer a disciplina sobre a igreja. Aí chega o pleito. Sendo bem honesto, nós, quantas coisas chegam sem ter passado por isso? Ô Mário. Oi, meu susto. Você quer o senhor que fala, senhor? Uma das coisas que eu penso também dentro desse assunto, dessa orientação bíblica, eu considero também que uma ou 2 testemunhas e também a igreja, também não é somente para ratificar o erro daquele irmão, mas não somente para resgatar, eu vejo isso, mas eu vejo como também para protegê-lo de algum tipo de excesso por parte de quem está tratando. Porque você tem mais 2 irmãos acompanhando a situação, porque você teve um problema comigo, você veio e tratou comigo sozinho. Né? E de repente eu vou errado, você se cedeu comigo. Sim. Mas você vem com 2 irmãos e senta comigo para conversar. Aí o caso é esclarecido, aqueles 2 irmãos que vai estar com você vai dizer assim: ó, Mário, você está certo, mas eu acho que você pesou mal demais, né? Então eu vejo que esse procedimento. Eu acho que esse procedimento ele protege os 2 lados, entendeu? E esse segundo é para proteger isso. Esse segundo é para proteger isso, mas é também para julgar a questão, tá? E levar adiante para chegar até a questão dela. Vocês estão entendendo, irmãos? Há um caminho que nós transformamos como seguro, e ele é maledicência. E por que eu li esse texto? Porque nessa ação que eu tive aqui, eu invalidei a palavra. Mas se nós atuamos assim, é normal entre nós ratificamos isso, o erro, e aceitamos esse procedimento, e ele não é correto. Estão comigo ainda? Amém?
que o Senhor estabeleceu. Não estou falando só desse problema, tem outros que nós invalidamos a palavra. Me permitam dizer isso. Ninguém, em qualquer função que esteja na casa de Deus, tenha a função que seja, pastor, evangelista, profeta, apóstolo, pode dar qualquer orientação que seja fora da palavra de Cristo. Não tem autoridade para invalidar a Escritura, para criar outra coisa, para permitir outra coisa. Nós estamos aqui como autoridades delegadas por Deus para validar tudo aquilo que Ele estabeleceu. O que Ele cumpre é aquilo que Ele disse, é aquilo que Ele fala, é aquilo que Ele falou. Estão comigo? Amém? Então vamos lá para o último ponto, graças a Deus. Qual é o primeiro perigo? Com o tempo, confiar no quê? Revelação, conhecimento, experiência. Dependência do Espírito. Estruturação. Segundo, que estamos falando agora, dilui a verdade. Perde-se a essência, fala mais do procedimento. Perde-se o princípio, se fala mais da prática. Perde-se a conduta, fala-se mais da conduta e não da vida. Terceiro problema, vamos lá. A demanda da obra traz um terceiro problema. Cresce a obra, as situações se avolumam. Hoje, por exemplo, no nosso relacionamento nós temos mais ou menos 30 mil pessoas, espalhadas por muitas cidades. De repente eu tenho que viajar muito para atender situações, Marcos tem que viajar muito para atender outras situações, Evangelvaldo para outras situações, e nós não temos mais tempo de estarmos juntos. A demanda da obra às vezes nos afasta uns dos outros. E quando nos distanciamos, nós permitimos o diabo andar entre nós. Porque se nós estamos distantes assim, há uma brecha. Mas se nós estivermos coladinhos assim, ele tem que andar ao redor. Ele não é entre nós. Então nós temos que estar juntos. E o afastamento daqueles que estão à frente da obra produzem as seguintes coisas. Primeiro, desconfiança entre os pares. Você começa a perder a confiança um no outro. Você perde a confiança. Você desconfia dos pares. E a unidade, meus irmãos, ela tem 3 coisas que não podem ser perdidas. Você não pode perder a confiança. Você não pode perder a lealdade. Você não pode perder a sujeição. Se você perder a confiança, rompe-se. Se você perder a lealdade, rompe-se. Se você perder a sujeição, rompe-se. E a sujeição, ela só é confrontada quando há discordância. Nós estamos de acordo, isso é sujeição. Mas quando entramos em desacordo, aí precisa entrar a sujeição. Somos 5 aqui, são 4. Hoje são 4. Os 4, 3 pensam de um jeito e o outro está pensando diferente. Ele entrou em discordância. Os outros 3 estão firmes naquilo. O que eu faço? Se eu sou discordante, eu provo minha sujeição. A sujeição só é provada quando há discordância. No casal também. Provado. Então, desconfiança entre os pares. Depois, promover atuações isoladas. Você se distancia, de repente você está atendendo situações isoladas, você já não confere com ninguém. Você está isolado, criando algumas coisas. E isto gera personalismos na obra, preferências na obra, partidarismos na obra, heresias e divisão interna. Personalismos é que você começa a ter teu jeitão. Tua personalidade é forte, você estabelece ela, você força ela, você estabelece ela sobre a igreja. A igreja pega aquele traço.
preferências, é assim, eu gosto muito do Robert. Aí eu prefiro ouvir o Robinho. Ainda mais na hora que ele tem um cultozinho dele. Eu gosto muito do Robinho, gosto do jeito que ele fala, gosto do jeito que ele atua. Já assim, o Claudião é assim um pouquinho. Não, mas eu prefiro o Cláudio. O Cláudio, quando pega aquele negócio do louvor lá, vai descendo, bota fogo na igreja. Aí eu chego lá meio desanimado e bota fogo. Eu prefiro o Rosival. O Rosival é mais assim, ponderado, coisa e tal. Preferências. Isso mostra infantilidade, carnalidade. Crianças em Cristo. Eu prefiro Paulo, prefiro Apolo, prefiro Cefas. E aí o mais, aquele que se acha mais próximo, eu prefiro Cristo. Perigos, partidarismos, tem os de fulano, os de beltrano. Acontece alguma coisa com um, se é tratado alguma coisa, toma-se partido. Não gostei do jeito, eu não sei, aquilo não foi melhor feito, eu não sei o que ela toma partido. E aí começa, por esse afastamento, de repente começa a entrar uma heresia. E começa a se crer diferente em coisas que nós não temos a liberdade. E com isso tudo se produz uma divisão interna. A igreja está dividida dentro. Eu sou desse, eu sou daquele. Eu sigo esse, eu sigo aquele. Isso é pelo afastamento. Mas se nós nos mantivermos, aqueles que estão à frente da obra, nos mantivermos unidos, juntos, orando juntos, conferindo todas as coisas juntos, não falando que não seja unânime entre nós, a não trazer dano para o rebanho, para proteger o rebanho, ele se manter em unidade, não ter preferências, não ter partidarismos, não ter divisão interna. Estão comigo ainda? Amém. Esses perigos nos rompem. Mário, eu estou atrapalhando mais você? Não, eu estou ajudando um monte. Estou ajudando um monte. Isso chama pitaco. Eu sempre digo o seguinte: o ministério eleitoral, o presbítero tem tudo em si mesmo, né? Essa graça é distribuída segundo o que o Senhor quis que cada um tivesse, né? E uma das coisas que eu vejo ali no Paulo dele, inclusive o ministério dele está sendo questionado ali com os irmãos de Corinto, ele diz algo, ele diz assim: eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, um único esposo que é Cristo. Paulo estava dizendo que ele não estava em disputa com ninguém, que ele queria personalizar ninguém. Ele queria que apenas aqueles irmãos ficassem apaixonados pela pessoa de Jesus e que Jesus ficasse centralizado ali. Porque nós, pastores, devemos ter esse cuidado de não personalizar, não é? Então, eu acho que isso aí é muito importante, na medida que nós vamos amadurecendo, termos o cuidado de fazer com que Cristo e suas virtudes apareçam e não a personalidade. Perfeito. Os irmãos confundiram os seus pastores e Deus, velhice, porque eles confundiram Moisés e Deus. Moisés falava, Deus falava, mas não era para eles, era outra coisa. E não pode se confundir, somos nós. Quem não pode se confundir somos nós não somos deuses. Nós somos servos do Senhor e do rebanho, para conduzir esse rebanho segundo o seu Espírito e sua palavra. É a unidade de Cristo.
Amém? Estão comigo ainda? Podemos orar aqui. E aí eu termino com uma pequena história. Vamos orar, você e Deus. Se posicione diante disso. O melhor dia da minha vida foi 20 de julho de 1974. Foi o dia que eu encontrei o Senhor. Foi o dia que Ele me encontrou e me transformou. Porque é uma data específica. Claro que é um processo de transformação. Foi o dia que eu conheci, fui inundado de uma presença, de um amor que eu não tive nada melhor na minha vida. Meu casamento foi maravilhoso, minha esposa fantástica, minhas filhas são maravilhosas, meus netos, mas nada superou esse dia. O melhor dia da minha vida. Eu tenho o pior dia da minha vida. 6 de dezembro de 1981. O dia que me puseram as mãos na minha cabeça. Me reconheceram como presbítero de Salvador. Foi o pior dia da minha vida. Por que foi o pior dia da minha vida? Me tiraram da minha zona de conforto. Até ali, os meus pastores diziam: fica em pé, Mário, eu ficava. Senta, Mário, eu sentava. Corre, Mário, eu corria. Fica parado, Mário, eu parava. Agora você vai para cá, Mário, eu ia. Agora você vai para cá, Mário, eu ia também. Só que agora me tiraram da minha zona de conforto e disseram assim: agora é você que vai dizer: senta, levanta, para, corre. Sabe qual foi o meu desespero nesse dia? Eu sabia que as palavras que eu trouxesse, que as ordens que eu desse, iam trazer danos, bônus e ônus para as vidas. E eu passei a noite chorando, desesperado diante de Deus. Medo de me equivocar, medo de errar, medo de me comportar mal, medo de dizer aquilo que não era de Deus, medo de dar uma orientação, um conselho que seja furado. Foi o pior dia. Mas Deus, quando revela, chama e capacita. Ele vai capacitando na dependência do Espírito. Até hoje, eu atuo dessa maneira que eu contei do casal. Eu não vou com uma resposta pronta. Eu não vou com o conhecimento que eu adquiri. Eu não vou com a experiência que eu já adquiri de 42 anos no pastoreio. De relacionar com milhares de casais, milhares de jovens. Não. Eu tenho que ir no quê? Eu tenho que criar um bom depósito. Mas eu tenho que continuar dependendo do Espírito Santo. Para aconselhar, irmãos, você precisa da palavra. Para aconselhar, você precisa da palavra de Cristo. Aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria do que na palavra de Cristo. Apite ricamente a palavra dele. Mas não é só ter a palavra habitando ricamente. Você precisa depender do Espírito. E nessa dependência do Espírito, 3 dons têm que se manifestarem sobre a tua vida para você aconselhar: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de Espírito. Você tem que depender dele. Não é psicologia. Não é psicologia. É poder. É manifestação dos dons do Espírito. Isso lá atrás, quando eu estava me capacitando, eu tinha que me capacitar, caiu um livro na minha mão. Um livro chamado Conselheiro Capaz. Você já viu esse livro? Conhece? Jay Adams. É um psicólogo cristão americano. Escreveu um livro dessa grossura. E eu tinha que ser um conselheiro capaz, eu tenho que ser um bom conselheiro, me capacitar. Mas eu estou lá lendo o livro, primeira leitura do livro, não entendi nada. Aí voltei, disse: não entendi nada. Meu Deus. Está no meu local de oração e de leitura em casa. Aí eu peguei aquele livro grosso assim, olhei assim: onde é que foi que Pedro leu esse bendito livro? Não leu. E quando é que foi que esse bendito irmão virou para um Ananias e Safira e disse assim: vocês mentiram ao Espírito Santo, eu quero que eu morto. O senhor não precisa desse livro, não. Eu sou meio
Tem um rompante de vez em quando. Peguei o livro, joguei no chão. Peguei a Bíblia, botei diante de mim e me ajoelhei e disse: Senhor, eu preciso dos dons do teu Espírito. Eu preciso de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, de discernimento do Espírito. Eu preciso depender de Ti. Eu preciso andar debaixo da Tua guia, para poder ser útil para os Teus filhos, para os meus irmãos, ser útil até para mim. Nós não podemos nos confundir. Amém? Oi. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, não somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e na plena convicção. Assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Estão comigo aí? Me suportam. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu só enxergo até a terceira fila. Lá para trás eu não consigo enxergar, só estou com catarata. E a claridade aqui pede ver todos os rostos. Deus abençoe ricamente essa igreja. Deus continue derramando sua graça sobre vocês, discernimento, posicionamento. Confiram todas as coisas com a Escritura. Confiram cada ensino com a Escritura. Confiram o que eu disse hoje com a Escritura. Vamos para ela. Sejamos bereanos. Dependamos do Espírito para nos instruir, junto com todas as palavras que nos são dadas. Amém? Deus abençoe vocês, meus amados. Em nome